pessoal! Aqui quem está falando é professora Liciane Traverso, mais um Tela Jurídica para você. E hoje nós vamos falar sobre o direito. Mas enfim, o que é o direito? É o conjunto de regras jurídicas criada pelo homem para o homem, por meio dos seus representantes legais. São as normas que são obrigatórias, são as normas que visam regulamentar a vida, a paz, a harmonia social. Então é muito importante que a gente saiba que o direito, ele é um fenômeno social. Por que ele é um fenômeno social? A sociedade demanda de regras comuns entre todos os cidadãos. E o direito é o único que tem uma característica peculiar. Ele é cogente, obrigatório, ele é imposto a todos os cidadãos. E o direito, então, ele parte de um anseio social de harmonização, de paz e de desenvolvimento. As normas jurídicas, a gente já aprendeu as características dela em outra tela jurídica. Mas o que é importante ressaltar é que o direito vem do latim, directum, rectum, aquilo que é reto, justo. A gente fala em ius. O J em latim tem som de I. Ius, tudo que a gente vai falar, jurisprudência, jurisconsulto, judicial, tudo isso nos remete à noção de direito. É importante a gente saber também que o direito tem múltiplas, uma pluralidade de significados. Em determinado momento, a gente vai entender que o direito não admite o duelo. Aliás, ele origina-se justamente do combate, do conflito. E aí nós necessitamos então de harmonizar, pacificar. Então, quando a gente fala que o direito não permite o duelo, significa que a lei, a norma jurídica obrigatória. Uma outra acepção jurídica é quando nós dizemos o Estado tem o direito de legislar. Significa a faculdade, o poder do Estado de criar as leis. E quando a gente fala assim, a educação é um direito da criança, significa aquilo que é devido a alguém por uma questão de justiça. Ou que os idosos têm direito à preferência nas questões processuais, nas decisões processuais. Ou que os idosos têm direito a uma aposentadoria diferenciada. Opa! E aposentadoria, idade, por causa de quê? De uma situação específica. Tá bom, pessoal? E quando a gente diz assim, cabe ao direito estudar a criminalidade, isso significa o quê? A ciência do direito. O direito, então, pessoal, constitui um setor da vida social, porque ele visa regulamentar a situação entre as pessoas. Inclusive, não há que se falar em direito se não tiver mais de uma pessoa. Então, nós vamos perceber algumas noções sobre o direito. Por quê? O direito não corresponde às necessidades individuais. Ele, às vezes, aflora justamente por causa de uma situação pontual, mas ele visa regulamentar uma ordem em conjunto. Por quê? O fim último do direito é a justiça, para o quê? Possibilitar o desenvolvimento, a paz, a harmonia social. Então a gente não tem como falar em direito se a gente não falar em indivíduos. Não adianta você estar sozinho na sua casa ou numa ilha isolada dizendo eu tenho direito à vida, à propriedade, o ir e vir. Não, a gente só se fala em direito, a noção de direito, quando a gente fala de vida social e de coletividade, tá? O direito, pessoal, não é um fim em si mesmo. Ele é o meio pelo qual a sociedade garante a harmonia social. Outra coisa muito interessante é que o direito está em constante transformação para ajustar a nova realidade social. No passado, por exemplo, pessoal, pessoas respondiam por crime de adultério. Adultério era crime. Começou-se a questionar, mas o que é adulterar? Para os cristãos falava, aquele que já olhou impuro, já pecou. Tem como você entrar na cachola, na cabeça de um ser humano e saber o que ele está pensando? E ir lá imputar o crime de adultério?
E às vezes, quando isso ia parar nos tribunais, nas cortes, pessoal, começava-se a questionar, houve adultério justamente porque na relação matrimonial não tinha o dever de marido, de mulher, não cumpria com as obrigações e ficavam se justificando. Portanto, hoje, isso até houve o quê? Abolício criminis, deixou de ser crime. Um outro exemplo muito interessante é que tinha um tratamento diferenciado, até por questões históricas, do tratamento daqueles filhos contraídos fora do casamento e ou filhos adotivos. Imagina, os seus pais, na ausência, esses filhos ficavam à mercê, à margem, porque a legislação não considerava essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas como filhos legítimos. Então, eles não entravam lá no processo sucessório e ficavam prejudicados. Hoje, a gente não vê mais tratamento entre um filho adotado e um filho concebido. E muito menos diferença de um filho concebido fora de um matrimônio. Filho é filho em qualquer lugar e sobre ele recaem direitos e deveres, sobre os pais recaem os deveres e sobre essa criança o direito, né? O direito conserva essa harmonia e a paz social através de regras próprias, denominadas normas jurídicas. É muito interessante, lá, uma grande jurista, Maria Helena Diniz, ela diz que somente as normas jurídicas de direito podem assegurar as condições de equilíbrio imanentes, inerentes à própria coexistência dos seres humanos, proporcionando a todos, a cada um, o pleno desenvolvimento de suas virtualidades e consecução e gozo de suas necessidades sociais ao regular a possibilidade objetiva das ações humanas. Pessoal, nem todas as atitudes humanas interessam ao direito. Inclusive, a sociedade tem outros instrumentos que deve controlar os seus entes. Mas o direito, ele deve funcionar em última ratio, quando todos os outros instrumentos não derem conta de controlar, de harmonizar, de pacificar, de promover a paz. Mas se você, por exemplo, você tem o hábito de tomar café todos os dias pela manhã? Eu tenho, para mim é a melhor refeição do dia. Mas para outros é tão ruim. Eu me recordo uma fase na minha vida, quando adolescente, eu não tomava café, né? Então isso é muito interessante. Isso vai interessar o direito? Até o momento, não. O direito se importa se você todos os dias tem o hábito de ir à padaria comprar pão? Isso é importante para o direito? Não. Mas se você for a essa padaria e consumir qualquer produto e isso te fizer mal, o direito se importa. Porque o bem jurídico, a sua vida, a sua integridade está sendo o quê? Afetado. Se você for a essa padaria e tiver subtraído um pertence seu, o direito vai se importar. Porque essa subtração, embora pessoal, ela vai atingir toda a ordem, a paz e a harmonia social. Ela vai trazer um desequilíbrio. Se você for a essa padaria e sua vida for alguém tentar contra a sua vida, o direito também vai se importar. Então, o direito, ele tem essa característica. Ele vai realmente se importar com aquelas coisas mais importantes. Cabe a quem criar o direito? Poder legislativo. Eminentemente, quem cria as regras jurídicas, as normas jurídicas, via processo legiferante, legislativo, é o poder legislativo. Excepcionalmente, o executivo pode criar. Vocês vão estudar isso em direito constitucional. Mas é muito importante que a gente entenda que esse pessoal que a gente vota, que está ali legislando, criando as leis, no âmbito municipal, Câmara dos Vereadores, nossos vereadores, né, os nossos deputados estaduais, os nossos senadores, os nossos deputados federais, estão criando leis em nosso nome. Então, quando a gente vota, a gente está realmente colocando ali pessoas, a gente está dando poder para que aquelas pessoas possam legislar, criar normas para regulamentar a nossa vida social. Nós, do direito, não criamos normas. A gente aplica as normas, a gente interpreta as normas. Agora, se você for para o âmbito legislativo, você pode criar normas, ok? A sociedade, então, ela cria esse direito devido a uma necessidade de manutenção de paz, harmonia e desenvolvimento social. E ao mesmo tempo que a sociedade cria esse direito, ela deve se submeter a ele e reconhecê-lo como regra, de norma comum a todos.
Esse negócio de dizer eu não concordo com essa lei, eu não acho isso, eu não acho aquilo, pessoal, nós temos que fundamentar. E nós temos até dispositivos constitucionais para dizer para o Estado que não concordamos, o que não concordamos, se está certo, se não está, e o judiciário decidir. Pessoal, vejo vocês em outras telas jurídicas, estudem aí, peguem as suas doutrinas, leiam, aprendam, assimilam. O fim do direito, pessoal, é buscar o quê? É alcançar a justiça, ok? Fiquem com Deus, vejo vocês na nossa próxima tela jurídica.